Graças e paz, queridos, eu sou o pastor Gilberto Rezende. Esta é a sua série devocional diário e hoje, orgulhosamente, eu apresento para vocês o vídeo bônus do canal. O texto bíblico é o de Josué, o capítulo 1, versículo 7 diz: Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde quer que fores. Todos nós sabemos, nós temos conhecimento que Josué ele teve uma trajetória próspera, teve uma trajetória que de fato ele viveu experiências incríveis. E isso não aconteceu por acaso. Isso não aconteceu por acaso. Josué, ele precisou esperar 40 anos para que ele fosse liberto do Egito. Ele nasceu entre os egípcios, entre os hebreus que eram escravos no Egito, recebeu a libertação do Senhor pelas mãos de Moisés aos 40 anos de idade. Depois precisou esperar mais 40 anos para entrar na terra de Canaã. Ele tem uma trajetória e uma biografia que impressiona todos nós. Uma trajetória de perseverança, de espera, de entrega, de uma confiança inabalável em Deus. Com Josué, com a sua história e com a sua trajetória, nós podemos aprender inúmeras lições. E eu me debruço aqui sobre a sua narrativa esse dia para pensar com você a respeito de alguns fatos que aconteceu em sua vida, que mostram a sua perseverança e justificam até onde ele pôde chegar vivendo, aguardando e esperando no Senhor. Uma pessoa cresce na medida que ela passa por dificuldades. A verdade é que nenhum de nós gostamos, nós não queremos passar por dificuldade. Não está em nossos planos. Quando alguém imagina a sua vida, quando alguém idealiza a sua própria vida, quando alguém planeja a sua própria vida, muito provavelmente essa pessoa ela não coloca no bojo da sua existência as dificuldades. Mas acontece que as dificuldades, elas nos ajudam a crescer. E Deus permite que passemos por dificuldades para que possamos aprimorar, para que possamos crescer diante de Deus e também diante das circunstâncias. Quando passamos por dificuldade, nós temos duas coisas a fazer. Nós podemos simplesmente desistir diante das dificuldades, ou então podemos seguir em frente. E seguir em frente é persistência, seguir em frente é perseverança. Imagine que um homem como Josué, que teve uma trajetória brilhante, tornou-se um grande general, um grande estrategista, como talvez a humanidade até hoje não consegue ter visto ainda. Imagine que Josué, na tomada territorial de Canaã, ele foi um homem capaz de orientar este povo, orientar a nação, orientar os hebreus a terem uma conquista estratégica ao ponto de cada um receber a sua terra, cada um receber a sua herança e viver aquilo que era propósito de Deus para a vida deles. Pense em tudo isso. Essas coisas as pessoas não conquistam da noite para o dia. É na perseverança, é na dificuldade que nós temos a oportunidade de crescer, é diante das dificuldades que nós temos a oportunidade de aprimorar conhecimento, é nas dificuldades que nós temos a condição de nos tornarmos seres humanos melhores, pessoas melhores. E Josué, ele teve essa possibilidade. Ele viveu inúmeras dificuldades, viveu inúmeros problemas, viveu com a reprovação de pessoas, viveu com o julgamento de pessoas,
viveu com uma série de circunstâncias desfavoráveis, mas ainda assim ele foi perseverante até o ponto de viver todo o propósito de Deus na sua vida. Eu tenho um conselho para você: pare de desistir. Eu tenho um conselho para você: pare de desistir. Desistir não deve ser uma opção. Você precisa terminar o que você começou. A propósito, nós estamos cercados de pessoas que, por causa da falta de persistência, alimentam a procrastinação, ficam sempre adiando as coisas na sua vida. E essas pessoas não têm a capacidade de terminarem aquilo que começam. Essas pessoas não conseguem terminar um curso que começa, não têm a perseverança de ir até o fim com um propósito que fez, não consegue terminar uma dieta, não consegue levar adiante uma dieta que iniciou, não conseguem terminar a leitura de um livro, estão sempre encontrando dificuldades, estão sempre supervalorizando as adversidades que aparecem à sua volta, e aí então facilmente desistem, simplesmente desistem no primeiro sinal de dificuldade. Na primeira dificuldade que aparece, essas pessoas desistem facilmente. Eu tenho um conselho para você: pare de desistir e termine aquilo que você começou. Escute isso: persistência equivocada se traduz em teimosia. Existem algumas pessoas que confundem persistência com teimosia. Existem planos que não são o propósito de Deus para as nossas vidas. Existem coisas que não fazem parte do propósito de Deus para nós. E algumas pessoas acabam não entendendo bem isso e insistem em situações tóxicas para a sua vida, insistem em situações que Deus não aprova. Por falar nisso, eu me lembro do livro de Gênesis, quando os homens eles se reúnem para construírem a Torre em Babel, e a Bíblia diz que há um diálogo entre eles para que eles pudessem levar os tijolos ao fogo e aí então queimasse os tijolos. Sabe o que isso significa? É que os homens têm pressa de terminarem aquilo que Deus não aprova. Os homens têm pressa de terminarem aquilo que o Senhor não está aprovando. Não era comum queimar tijolos, é uma prática nova para aquele dia, uma instrução nova para aquele dia. Então, em via de regra, os homens têm pressa de terminar aquilo que Deus não aprova. Precisamos pensar sobre isso. Não insista em algo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Existe uma grande diferença entre perseverança e teimosia naquilo que o Senhor não preparou para você, naquilo que não é o propósito de Deus para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Não insista naquilo que não é a vontade de Deus. Pare de insistir com aquilo que não é a vontade de Deus, porque você pode estar vivendo uma perseverança equivocada. Geralmente as pessoas costumam desistir quando estão cansadas. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não é fraco, você não é fracassado. Você está apenas cansado. E a melhor coisa a fazer quando nos sentimos cansados, porque a vida ela pode nos causar isso. Lidar com situações conflitantes, esgotantes, lidar com situações de adversidade nos causa esse cansaço. Essas situações elas têm esse poder, elas têm essa condição de nos deixar exauridos, de nos deixar profundamente cansados. Então, eu devo dizer algo importante a você aqui nesta tarde, devo dizer algo importante para você aqui nesse vídeo. Se você estiver cansado, não desista, simplesmente descanse, recobre as energias, aguarde as suas forças serem renovadas
e siga em frente para o propósito de tudo aquilo que o Senhor preparou para você e daquilo que é o ideal de Deus para a sua vida. Você não é fraco, você está apenas cansado. Josué, depois da morte de Moisés, ele se torna o seu sucessor. Precisou com muita perseverança passar por todas as fases como ajudante de Moisés, depois como um grande estrategista militar e um homem que toda a sua trajetória confiou no Senhor. Por fim, o Senhor Deus permite que ele se torne o sucessor de Moisés. E esta era uma tarefa que era muito árdua, uma tarefa muito difícil, porque nós estamos falando de alguém que teve uma trajetória gloriosa. Moisés era um homem que o Senhor falava com ele. Moisés foi um homem que o Senhor se manifestou a ele de uma maneira poderosa. Ora, é muito simples alguém ser sucessor de uma pessoa que tem uma trajetória infeliz, de alguém que tem uma trajetória sem nenhum sucesso, de um perdedor. Mas Josué, ele vem para ser o sucessor de alguém que teve uma trajetória marcada por milagres, marcada por grandes manifestações de Deus, manifestações poderosas. E há uma palavra que define tudo isso. O Senhor diz a Josué: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. É isso. No momento que nós decidimos perseverar, persistir, confiar no Senhor, o Senhor nos leva a viver todo o seu propósito para as nossas vidas. Eu desejo que você persista ao ponto de chegar a um porto seguro, que é o lugar onde o Senhor deseja te levar e fazer cumprir as suas promessas em sua vida. Deus te abençoe. Um grande abraço, fica na paz. Se você ainda não é inscrito em meu canal, inscreva-se em meu canal no YouTube, marque os amigos, faça lá o seu comentário, divulgue este canal para os amigos, e eu desejo que este canal seja uma bênção para você e toda a sua família. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus. Foi? Pra gente ter uma noção como é que vai ficar aí o áudio, eu vou falando aleatoriamente.